E aí, tudo fantástico com você? Seja bem-vindo e bem-vinda à segunda edição do Simpósio Fantástico Virtual, iniciativa nossa, professor Alexander, professora Nikele Viter e também do professor Fábio Fernandes, que vai tratar nessa segunda edição do universo que cerca a escritora Mary Shelley. Mary Shelley que é bem conhecida principalmente pelo Frankenstein e também nesse momento atual que a gente está vivendo de pandemia, do romance O Último Homem. Lembrando, fica o convite, caso você tenha perdido os episódios, para você assistir a primeira edição do simpósio, que foi sobre o romance Drácula, de Bram Stoker. Nesse aspecto aqui, a gente vai tecer três olhares novamente sobre a Mary Shelley, e nesse primeiro episódio aqui coube a mim falar do seu personagem mais famoso, que é Victor Frankenstein. E o que é interessante desde já é que eu vou falar são as 4 influências que estão presentes no personagem de Victor Frankenstein, ou seja, esses 4 influências que ajudaram a Mary Shelley a moldar o seu personagem principal. Isso é muito interessante, já que também a gente está falando para escritores e escritores, até para você ver quais são essas influências para você você construir um personagem marcante. Começando aqui pelo primeiro nome, né? Victor. Victor se liga ao nome usado pelo marido da Mary Shelley, o grande poeta inglês Percy Bysshe Shelley. É um pen-name que ele usava nos seus primeiros anos como poeta. Então, em vez de assinar Percy Bysshe Shelley, o grande poeta Percy Shelley assinava Victor. Então, a partir daí, dessa utilização desse nome, dos primeiros anos, é que a Mary Shelley pegou o nome usado pelo marido e colocou para batizar o seu principal personagem. E aí é lógico que isso não ficou restrito apenas à utilização desse nome. A personalidade do Percy Shelley ajudou a Mary Shelley a compor o Victor Frankenstein. Em que aspecto? Isso é interessante porque isso é uma questão que eu abordo dentro lá da série Frankenstein 200 anos. Já fica o convite até mesmo, não apenas para essa questão, mas para toda essa questão do romance Frankenstein. Lá no canal Fantástico Cursos tem a série Frankenstein 200 anos, para você observar 10 olhares diferentes sobre a obra. Então, e lá eu comento sobre essa questão de como que essa personalidade do Percy Shelley ajudou a Mary Shelley a construir Victor Frankenstein, da mesma forma que Lord Byron foi utilizado como modelo para o John William Polidori construir o primeiro vampiro da ficção inglesa, né? Que no caso é o Lord Ruthven, do conto Vampiro de 1819. No caso, quando eu estou falando aqui que Victor Frankenstein é Percy Bysshe Shelley no aspecto desse espírito romântico, esse espírito subversivo que desafia as instituições, e é algo que a gente observa tanto no Percy Bysshe Shelley, né, essa juventude romântica bem exuberante, bem contestadora, como também a gente vai ver no próprio Victor Frankenstein. Essa utilização até mesmo desse nome também, Victor, né, a gente observa que é uma recorrência pelo Bysshe Shelley. Um dos mais famosos poemas do Percy Bysshe Shelley, que é Prometheus Unbound, ou seja, Prometheus Desacorrentado, de 1820, termina. A última palavrinha, o último verso é Victory. Ou seja, a gente observa bem ali essa recorrência dessa presença de Victor na obra do Percy Bysshe Shelley. Nesse ponto também a gente vai observar que essa personalidade ajudou bem a construir esse personagem que quer contestar, quer desafiar as instituições, principalmente o principal, a questão da natureza, da vida, né? Então, de você desafiar a própria morte para você poder consagrar o seu nome como um grande benfeitor da humanidade. Isso aparece dentro da obra do Victor Frankenstein, dentro da obra Frankenstein, quanto o Victor Frankenstein, como também no Capitão Walton, que o Frankenstein encontra lá nas regiões geladas do norte do planeta, tá? E aí a gente viu esse primeiro nome, Victor, e quanto à questão do Frankenstein. Frankenstein já vai se conectar, isso é uma questão por muito tempo intrigou os pesquisadores e pesquisadoras, da onde que a Mary Shelley tirou esse nome Frankenstein, visto que isso é um nome alemão, né? Aí isso foi descoberto depois, por volta de 1970, do diário da Mary Shelley, onde lá se descobriu que a Mary Shelley, ela visitou no
no ano de 1814, o castelo Frankenstein na região da Alemanha, né? Esse é um castelo que eu tive até a oportunidade, vou botar umas fotos aí, tive a oportunidade de visitar 2 vezes, em 2005 e 2008, e posso te falar, o lugar é sinistro. Engraçado que a Mary Shelley visitou o castelo em 1814, em plena primavera, ou seja, tudo estava lindo, tudo estava bem exuberante, e eu, quando já visitei, foi no inverno, ou seja, uma ambientação bem gótica. E no caso, impactou muito a Mary Shelley, e é de fato um lugar impactante, impactou muito a Mary Shelley a questão do castelo, principalmente pelas lendas que circulavam aquela região, né? Essas mesmas lendas também chamaram a atenção dos irmãos Grimm. Então, os irmãos Grimm também foram levados até o Castelo Frankenstein e lá eles até catalogaram uma história envolvendo o Georg Frankenstein, ou seja, George Frankenstein, que lutou contra o dragão que assolava a região. No caso da lenda dos irmãos Grimm, esse dragão acaba mordendo, atravessando a armadura do Georg Frankenstein, ele acaba perecendo e até mesmo uma imagem do Georg Frankenstein está lá na capela de Niederbirbach, que é uma vila que fica ao redor do Castelo Frankenstein. No caso daqui, essa história inclusive do Georg Frankenstein você encontra dentro do Deutsche Saga, dos irmãos Grimm. O nome Frankenstein também é muito carregado por conta das lendas envolvendo a alquimia. E aí a gente já começa a entender o fascínio que o castelo exerceu sobre a Mary Shelley. Lembrando que não apenas a Mary Shelley, mas o pai dela, William Golding, era fascinado por essas questões de necromantes, feiticeiros e alquimistas. Tanto que, em 1834, vai vir a publicar A Vida dos Necromantes, onde fala justamente dos personagens títulos aí, né, necromantes, mas também de vários alquimistas, como Cornelius Agrippa e Paracelsus. Personagens esses que são citados dentro da obra Frankenstein. E aí, nesse caso, a gente vai ver que essas pesquisas, né, a Mary Shelley já vinha há muito tempo ouvindo esses nomes em sua casa, e aí, quando ela conhece o Castelo Frankenstein, ela vai se deparar com um outro personagem, uma outra alquimista, que é Johann Conrad Dippel. Conrad Dippel foi a principal contribuição direta para a composição de Victor Frankenstein, no sentido de que Conrad Dippel ele nasceu no Castelo Frankenstein quando os seus pais lá estavam refugiados, fugindo de uma guerra que estava acontecendo na região, e o Conrad Dippel nasceu lá. E acaba que a vida toda do Dippel está intrinsecamente conectada ao Castelo Frankenstein. Reza aí as histórias, e é sempre bom lembrar que Conrad Dippel é um personagem histórico, que o Dippel ele foi estudar em 1694 na Universidade de Estrasburgo e de lá iniciou seus estudos sobre alquimia. Lembrando que essa mesma universidade que também, anos antes, o Paracelso havia estudado lá. Depois, em 1701, ele se dirige até o Conde de Hesse, que era o proprietário do Castelo Frankenstein, e disse que conseguiu descobrir a Pedra Filosofal, conseguiu desenvolver a Pedra Filosofal. Só que o que acontece é que o segredo, o Conrad Dippel, ele acaba quebrando o frasco contendo a Pedra Filosofal, porque ele não respeitou a principal regra da alquimia, que era de não usar a Pedra Filosofal para benefícios próprios. No caso, o Conrad Dippel ele usou a Pedra Filosofal para poder criar metais preciosos, e com esses metais preciosos ele comprou um terreno próximo ao Castelo Frankenstein. E por conta disso mesmo, na sequência, ele acaba quebrando o frasco e perdendo para sempre o segredo da Pedra Filosofal, que ele tentou replicar anos depois, mas nunca conseguiu fazer isso, né? Conrad Dippel também está vinculado à questão da criação do homem artificial, o homúnculo, que eu também falo na série Frankenstein 200 anos, que era também essa busca de criação da vida artificial. Conrad Dippel até hoje é uma personagem intrinsecamente ligada ao Castelo Frankenstein, principalmente porque, reza a lenda, o espírito dele fica lá rondando o castelo na primeira semana de cada ano, onde, segundo as pessoas, o espírito dele pode se ver correndo pelo topo do castelo, das ruínas do castelo, procurando a entrada do seu laboratório. Além do Johann Conrad Dippel, que influenciou muito a Mary Shelley em sua visita em 1814, lembrando que 2 anos depois é que a gente vai ter a noite em que nasce a ideia de Frankenstein, né? Outros personagens que também contribuíram
vão ser os grandes cientistas e também os cientistas loucos que estavam trabalhando com eletricidade no período. Lembrar que aqui a gente fala dos alquimistas, também de cientistas, que são mencionados pela própria Mary Shelley ao longo do romance, né? No próprio prefácio ela cita o Benjamin Franklin com suas experiências com eletricidade, Humphrey Davy e dentre outros. Mas o que as pesquisas mostram também é que a Mary Shelley foi profundamente influenciada, o próprio universo Frankenstein, por outros nomes. Por exemplo, o Luigi Galvani. Luigi Galvani, a gente vai ver que é um cientista italiano que descobriu a bioeletricidade. Também tem vídeo lá no canal Fantástico Cursos sobre isso. E aí, no caso do Luigi Galvani, a gente vai ver como que ele consegue provar que, ainda nessas pesquisas, como que os seres vivos eles possuem uma eletricidade inata. E o que é interessante é que o que estava confinado ao universo dali de laboratórios vai se tornar um espetáculo por meio das experiências do sobrinho de Galvani, o Giovanni Aldini, que começa a fazer experimentos com cadáveres, com pessoas que foram recentemente enforcadas. A mais célebre dessas experiências aconteceu em 1803 na prisão de Newcastle, na Inglaterra, onde o Galdini aplicou eletricidade, aplicou eletrodos em um prisioneiro, um recém-enforcado chamado George Foster. George Foster havia sido enforcado por ter afogado tanto a esposa dele quanto o bebê. E o que o Galdini fez foi poder aplicar eletricidade no cadáver. Segundo os relatos da época, o corpo começou a ter espasmos, a mão se levantava, também devido à eletricidade. A face do Foster começou a se contorcer e, segundo também esses mesmos relatos, foi uma experiência tão estarrecedora que o médico que estava assistindo a experiência, ele se ausentou do salão e logo depois ele veio a falecer de terror pelo acontecido. Depois a gente vai ver que, além das experiências do sobrinho do Galvani aí, né, o Aldini, outra peça decisiva que ajuda a entender esse fascínio que a obra Frankenstein causou, vem do médico escocês Andrew Ure. Andrew Ure era um geólogo escocês que levou ainda mais além as experiências tanto do Galvani quanto do Aldini e começou a ser mais profundo as suas experiências com cadáveres. O Andrew Ure tinha um costume de fazer cisões nos braços dos cadáveres e lá enfiava os eletrodos para poder ter reações mais expressivas dos mesmos, né? Cabe dizer, gente, que isso é uma coisa que vai se alinhar com o grande debate do período sobre o que é a alma. A alma é uma coisa divina ou é apenas o resultado de processos químicos? Então, tanto no caso do Aldini quanto no caso do Andrew Ure, antes desses cadáveres serem submetidos à eletricidade, o sangue deles era retirado. Por quê? Porque se temia que eles voltassem à vida devido à eletricidade. Tanto era que, no processo de autorização para fazer essas experiências, os juízes já diziam para o Andrew Ure e para o Aldini que, caso o cadáver voltasse à vida, ele ia ser enforcado de novo. Então você vê como é que era a mentalidade da época, onde tudo era novidade, né? A própria eletricidade não se sabia como funcionava. Então, no caso das experiências do Andrew Ure, ele acabava fazendo cisões, enfiava os eletrodos e metia bala, metia eletricidade. Também nesse caso, isso é histórico também, assim como no caso lá do médico que morreu, a gente tem um relato de que um dos cadáveres, ele levanta o dedo e aí parecia apontar para um dos juízes, para um dos médicos presentes ali no salão. E o que aconteceu? Esse médico que presenciou essa cena, que tinha uma fama de durão, acabou desmaiando lá na hora da experiência. Então você está vendo que mesmo no universo científico havia muito temor sobre essas questões da aplicação da eletricidade e isso tudo aí foi incorporado. Essa experiência do Andrew Ure com esse cadáver especial que levantou o dedo aconteceu em 1818, ou seja, no mesmo ano em que a Mary Shelley vai publicar Frankenstein. Então você vê que eram experiências que estavam sendo realizadas
que ajudavam a fomentar, a preparar o terreno para a publicação de Frankenstein, enquanto uma obra que vai justamente se colocar como um ponto de convergência entre a tradição do gótico quanto a tradição também da nascente ficção científica. Mas isso é algo que eu vou falar na próxima rodada, quando eu voltar aqui, depois que vocês também assistirem aos vídeos da Nikellen e do Fábio, beleza? Bom, o vídeo ficou bastante longo, mas é necessário para falar as diferentes influências que compuseram o Frankenstein. Espero que vocês tenham gostado e acompanhem os próximos vídeos aqui dessa segunda edição do Simpósio Fantástico. Obrigado pela atenção de vocês. Confira a série Frankenstein 200 anos lá no canal Fantasticursos e até a próxima.